Bom, boa noite, meninos e meninas. Hoje começa mais um DevCast, né? Hoje o principal assunto é simular servidores com um Vagrant. Então hoje o que é que eu vou fazer praticamente? Eu vou criar um servidor que eu vou chamar ele de que é um servidor de aplicação e vou criar um outro servidor que é um servidor de banco de dados. Lembrando que eu vou simular entidades separadas, entendeu? É como se a gente tivesse dois servidores físicos é, em locais diferentes ou pode ser também no mesmo lugar, só que são unidades separadas, que um vão se comunicar com o outro, certo? Para esse devcast, eu acredito que todos já tenham o VirtualBox instalado junto com o Vagrant, certo? Hoje eu vou simular usando um box do Vagrant que é um Debian. Eu vou simular usando um Debian, né? Acho que todos vocês devem conhecer aí o Debian, né? Com exceção de uma pessoa que usa o Windows. Que eu não vou falar o nome de quem é. Conhece, né? Então, beleza. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou criar um servidor de banco de dados, né? Eu já dei aqui. Para quem conhece o Vagrant, né? Basta você já ter baixado o box do Debian. Eu vou mostrar aqui como é que se faz, né? Com esse comando Vagrant Box List, você consegue listar todas as boxes que você tem instalada no momento, que você já baixou. Então, a que eu vou utilizar é essa aqui do Debian, que é um Debian 8, né? O Vagrant ele tem sites que você consegue baixar as boxes dele, né? Tem o da HashiCorp, que geralmente as empresas elas publicam box oficiais, tanto do Debian como o CentOS, para que vocês possam fazer o download dele através do Vagrant e já utilizar. E tem outros sites também que disponibilizam links para você conseguir baixar uma box dessa. Então, praticamente, né, como é que eu instalo uma box dessa dentro do meu sistema operacional, né? Primeiro tem que ter o Vagrant instalado, né? Segundo também tem que ter o VirtualBox instalado. Depois desses requisitos, vocês vão acessar o site ou da HashiCorp ou um outro site qualquer e vão utilizar a seguinte linha de comando, né? Que é o Vagrant add para adicionar box. Na verdade eu não compartilhei minha tela, né? Vacilo. Mas vamos lá, compartilhar a tela. Bom, acho que agora vocês estão vendo aí, né? Bom, então, para adicionar um box, né? Para criar uma instância virtual aí com Vagrant, praticamente é dessa forma, né? Você utiliza o comando Vagrant junto com o add, que é de adicionar, box. Depois desse box você pode colocar um nome para ele, pode ser tipo qualquer coisa. E em seguida o link que geralmente esses sites disponibilizam, né? Todos eles, inclusive o da HashiCorp, ele te dá um link para você baixar algum box desse aí de algum sistema operacional. Então vocês colam aqui o link, o endereço e ele faz o download para você de uma box, né? Então vou fazer um exemplo aqui, não vou baixar tudo, mas a gente pode pegar um exemplo aqui. Vocês podem baixar utilizando esse site aqui, que é o site do HashiCorp. Tem esse cara aqui também, que é o vagrantbox.es. Ele aqui ele disponibiliza também várias boxes aí de sistema operacional diferente, como por exemplo o Ubuntu, o Debian, o CentOS.
Inclusive, por incrível que pareça, né? Se tratando aí do Roberisvaldo aí, o Windows favorito dele também tem nesse site. Você consegue baixar um Windows Server aí. Então, então, basicamente, ele te dá aqui, ele te mostra como você instalar o Vagrant, que é justamente instalar, na verdade, um box desse, né? Como é que você faz o download, que é aquele comandozinho que eu acabei de mostrar, né? Vagrant Box ADD. Você pode colocar um título e a URL. A URL geralmente é essa URL aqui. Então você pode, por exemplo, vou pegar essa aqui do CentOS 7 aqui. Clicar aqui em copiar. Joga aqui box adicionar, teste. E joga um link do box. Teclando Enter, ele vai acessar esse link, que na verdade essa box está sendo publicada no GitHub, e vai fazer o download dessa box para a gente. Lembrando que pode ocorrer no meio do caminho alguns erros. Pode ser que a box nem exista mais nesse endereço, então ele vai dar um erro e não vai conseguir encontrar a box e instalar. Então ela praticamente é assim que ele faz. Ele vai te dar um tempo estimado aqui até concluir aí o progresso de download dessa box. Mas eu não vou baixar ela não. Bom, depois de baixado, né? Basta você criar um diretório, pode ser um diretório qualquer, e utilizar o seguinte comando, né, que é o vagrant init. O que é que esse comando faz, né? Aliás, né, vagrant init e o nome da box que você acabou de fazer o download. O que é que ele vai fazer? Ele vai inicializar um arquivo de configurações chamado vagrant file, no qual no vagrant file esse arquivo é um arquivo importante para quando você der um up com o Vagrant, que é startar a VM, ele vai pegar esse sistema operacional dentro dessa box e vai startar o sistema operacional com qual você baixou, né? No caso eu não vou iniciar esse cara porque eu já tenho um arquivo Vagrant File aqui, que é esse arquivo aqui. E o arquivo Vagrant File tem essa seguinte estrutura aqui. É um arquivo de configuração. Ele aqui informa qual a box que você está utilizando, que no caso eu estou usando uma box chamada Debian. Aqui eu tenho várias configurações para checar atualizações. Isso aqui é irrelevante, você pode por enquanto deixar, a gente não vai se aprofundar muito nisso, né? Tem um outro arquivo de configuração que é a configuração da rede, né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas eu vou fazer uma explicação rápida. Na verdade, essa configuração aqui, que é que ela diz para mim que dentro da minha VM lá, que eu vou criar com Vagrant, qualquer serviço que eu rode na porta 8080 vai ser refletida na porta 80 da minha máquina. Então, se eu acessar lá dentro da minha própria máquina, localhost 2.80, ele vai refletir o que está sendo executado dentro da porta 8080 da minha VM. Então, geralmente, se vocês quiserem rodar um serviço tipo o Apache dentro da porta 8080 e quiser refletir isso para a máquina hospedeira, basta você definir uma porta aqui. Bom, isso é uma opção. Uma outra opção é criar redes privadas, onde apenas a máquina hospedeira consegue acessar esses IPs. Na verdade, é um IP privado. Então você pode ter, por exemplo, 10 máquinas virtuais rodando com esse IP aqui, certo? E você conseguir acessar ela através da sua máquina hospedeira, certo? Uma outra opção também é criar uma rede pública, onde ele vai te dar um IP público, né? Isso aqui tanto máquinas de fora como a sua própria máquina, ela vai poder acessar essas máquinas virtuais através desse IP público. Então pensa no seguinte:
você tem uma rede em casa com Wi-Fi, né? E nesse Wi-Fi está conectado 5 computadores. Um desses computadores está rodando o Vagrant lá. Então, dentro do Vagrant, lá dentro dessa máquina que está rodando o Vagrant, você tem duas máquinas virtuais que você inicializou ela com o Vagrant. Se você marcar essa opção, as outras 4 máquinas que estão acessando o Wi-Fi vai conseguir ver o IP dessas máquinas virtuais e vão conseguir acessar. Ou vão conseguir acessar um serviço que você disponibilizar dentro dela. Ok? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. A gente tem também essa opção aqui. Inclusive já chegaram até a me perguntar também, né? O que na verdade é isso aqui. Ele está até comentado aqui. Mas isso aqui ele faz o seguinte para mim. Ele fala que, se por exemplo, quando você baixa uma box com Vagrant, ela não vem com interface gráfica. Você acessa tudo ela via terminal, SSH. Nesse caso aqui, se você quiser atribuir uma GUI, que é uma interface gráfica, você consegue desmarcando essas configurações aqui. Então, se você vir aqui e desmarcar esse cara, o fim aqui, e desmarcar aqui esse VBGUI, quando eu inicializar esse cara, ele vai inicializar com a interface gráfica. No caso, para o Debian, ele vai mostrar para mim o GNOME. Essa última parte aqui, você define um nível de memória, né? Se você quiser definir um limite, por exemplo, eu quero que minha máquina tenha 512 MB de memória, ou 1 GB de memória, eu quero que essa máquina virtual seja criada com 1 GB de memória. Então você consegue chegar aqui e definir quanto de memória você quer que essa máquina seja criada. Vamos ver o que a gente tem mais. Outra coisa legal aqui, ó, é esse cara aqui. Na inicialização da minha máquina virtual, pelo Vagrant, você pode definir comandos SSH. Por exemplo, se eu chegar aqui, ó, desmarcar esse cara e desmarcar esse cara aqui, quando a minha máquina ela for inicializada, ele vai atualizar o Debian. Ele vai dar um apt-get update na hora que ele estiver startando a máquina virtual. Isso é legal porque você não precisa esperar o Vagrant terminar de concluir para poder entrar via SSH e dar um comando update. Você já pode fazer um update já direto na inicialização. Isso não roda apenas update. Você pode também fazer instalações de programas, né, automatizar, na verdade, aí, criar um padrão para instalação de aplicativos que você possa utilizar em um determinado ambiente. Vamos supor que você quer simular um ambiente com um banco de dados, por exemplo. Então, nesse cara aqui, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode criar, por exemplo, um apt-get -y MySQL server. Depois, eu quero, por exemplo, executar um apt-get -y MySQL -client, por exemplo. Então, na inicialização dessa minha máquina virtual, o que é que vai acontecer? Ele vai dar primeiro um update. Depois que ele fizer um update, ele vai executar esse comando para instalar o MySQL Server. E em seguida, ele vai instalar o MySQL Client para a gente conseguir acessar via terminal o MySQL. O bom disso aí, se você pegar esse arquivo aqui e der para uma outra pessoa, quando ela rodar esse script aqui, ao mesmo ambiente que você vai ter, que você definiu aqui nesse cara, a outra pessoa também vai ter. Então ela não vai ter nem trabalho de fazer a instalação desses caras aqui, certo? Bom, dando uma passada rápida no arquivo Vagrant Fire, eu vou desabilitar o Public Network para que uma outra máquina que eu instanciar com o Vagrant, eu consiga ver esse cara aqui.
E no mais, só isso. Então vem aqui, salvo. E agora vamos startar o Vagrant propriamente dito. Alguma dúvida até aí? Eu não entendi, lá está cortando. Em qual? O fi... Eu falei esse cara aqui? Hum. Entendi. Lembrando que essas configurações, dependendo do Vagrant, pode mudar, dependendo da versão. Mas se você pegar esse mesmo comando e pegar uma outra versão diferente, digitar esse mesmo comando, ele funciona. Isso, tem que estar alinhado da forma que está aqui. Não. É porque aqui eu inicio ele e aqui eu fecho ele. Se você prestar atenção. Então isso aqui é um bloco. Então dentro desse bloco eu tenho diversos comandos. Mas depois é bom dar uma testada. Eu ainda não testei em uma outra versão diferente. Eu nunca peguei um arquivo que viesse com isso aqui diferente. Então é bom depois dar uma testada. Mas segundo eu já li algumas coisas sobre o Vagrant, não tem nenhum conflito não. Você pode pegar, digitar dessa mesma forma aqui, que ele também vai aceitar. Pode ser isso também. Uhum. Não, mas esse aqui é porque é o Nano. Não muda não. Isso aqui é só para tu acessar o arquivo. É alguma versão do Vagrant que faz quando ele gera o Vagrant File. Às vezes, ou pode ser a versão do Vagrant ou uma box que tu baixou que ele vai gerar um Vagrant File diferente. Entendeu? Uhum. Beleza. Então vamos startar o Vagrant, né? Esse, para esse cara aqui vai ser o cara de banco de dados. Esse cara aqui vai ser o cara que vai simular o servidor de banco de dados. Então quando eu der um Vagrant up, o que é que ele vai fazer? Ele vai naquele arquivo Vagrant File, ele vai pegar as configurações que estão ali dentro e vai montar um ambiente na VirtualBox que você configurou dentro do arquivo Vagrant File, com o sistema operacional que você escolheu e tudo mais. Então aqui ele vai começar a fazer a importação do, do que está lá no arquivo do Vagrant File. Dependendo do tamanho de configurações, geralmente pode demorar. Mas até aí alguma dúvida no start do Vagrant? Aí, Roberisvaldo, não dormiu não, né? Hum, hum.
Na verdade é o seguinte, esse arquivo como padrão, o diretório que ele aponta, dentro se você acessar ele dentro da VM, ele vai ter um diretório chamado /vagrant. Esse diretório, na verdade, ele vai estar apontando para o diretório onde está o seu Vagrant File. Então, tudo que você colocar junto do Vagrant File no mesmo diretório, vai ser refletido dentro desse diretório, dentro do Vagrant. Geralmente, eu nunca fiz uma configuração. Isso aí é para você configurar um outro diretório. Para você ter mais de, por exemplo, você não quer aquele Vagrant, você quer outro diretório. Então, você pode fazer essa configuração dentro do Vagrant File. Caso você não faça essa configuração, por padrão, o arquivo, o diretório onde se encontra o Vagrant File vai ser o diretório onde vai ter o compartilhamento. Então, se você chegar na sua máquina hospedeira, pegar um arquivo, copiar e jogar dentro do arquivo, dentro do diretório onde está o Vagrant File, e chegar lá dentro da VM e dar um ls, aquele arquivo que você copiou e jogou lá vai aparecer. Uma outra observação, né? No caso, eu tinha selecionado como uma rede pública. Quando eu seleciono como uma rede pública, quando eu dou um start no Vagrant, ele vai me dar essas três opções aqui, que eu vou poder acessar tipo por uma rede Wi-Fi, ou por uma rede a cabo Ethernet, ou uma outra configuração, P2, P0. Para esse primeiro caso, não vamos se aprofundar nisso, mas a gente vai utilizar essa primeira aqui, que é a rede Wi-Fi. Então basta você selecionar o número que você quer e dar um Enter. E ele vai começar a fazer as configurações de adaptação de rede para o seu box, seu Vagrant Box. Hum. Isso. Nesse caso aqui, como você está pegando da máquina hospedeira por o Vagrant, você não precisa não. Você só basta ou definir uma porta, feita aquela porta lá que eu posso definir. Eu posso acessar, se eu acessar 80 da minha hospedeira, eu estou acessando 80 da máquina virtual. Ou você pode criar um IP interno, que eu aconselharia utilizar um IP interno, né, que é um internal network. Então aí a sua máquina hospedeira ficaria se comunicando com essa máquina na VM. Isso, isso. Qual? O do público? A primeira do host você deixa ela comentada. Tu só descomenta do internal network, que é a rede interna, o IP interno. Isso, private network, isso, que é a rede privada. Aí as outras tu pode deixar comentadas, tu só descomenta ele. E aí, melhorou? Ainda tá cortando? Bom, pelo que vocês já podem ver aí, ele já fez toda a minha configuração no Vagrant e ele mostrou um textozinho em vermelho chamado stdin
is not a type. E a partir desse cara, ele está começando a executar o meu apt-get update. Então ele terminou toda a configuração e ele está dando um running no meu script lá, naquele scriptzinho que eu defini no final. Então ele já começa. Antes dele terminar a máquina virtual me dar o meu ambiente pronto, ele vai agora fazer as configurações do update e da instalação do MySQL lá que eu pedi. Lembrando que com o Vagrant você dá para você fazer muita coisa, mas uma coisa que é mais surpreendente ainda, que a gente pode ver isso futuramente, em DevCast futuramente, é o Docker. Você consegue fazer muita coisa com o Vagrant, mas existem coisas específicas que só dá para fazer com ele. Por exemplo, um teste com... Eu preferiria fazer um teste utilizando um Puppet numa máquina com Vagrant do que criar uma máquina com Docker. Mas para rodar uma aplicação, por exemplo, PHP, eu prefiro rodar ela com Docker do que criar um sistema operacional completo com Vagrant. Isso. Docker é mais leve. Na verdade, o conceito é o seguinte, por trás. O Docker, ele tem uma parte do sistema operacional, ele não é um sistema operacional completo. Então, o que torna um container ser mais leve do que uma máquina virtual completa. Hã? Aí já me arrisco a usar o Docker um pouquinho já. Assim, isso aí já é até uma ambientação. Porque se você for utilizar, por exemplo, se você for trabalhar e você for fazer um deploy de uma aplicação em um servidor, geralmente os servidores você utiliza via SSH. Você não utiliza uma interface gráfica para poder acessar. Entendeu? Então, para você acessar. Ah, ah. Entendi. É porque é o seguinte, algumas boxes do Vagrant que o pessoal cria, eles criam geralmente com a versão mínima de um sistema operacional. Por exemplo, eles pegam a versão mínima do Debian, criam um pacote box e disponibiliza para o pessoal. O moral disso aí, você tem uma box leve, mas você não tem interface gráfica. Então, mesmo que você habilite a interface, ele não vai abrir a interface gráfica para você, porque não tem interface gráfica baixada, porque é uma versão mínima. Então, você pode chegar a instalar ela, aí depois você acessa. Geralmente para isso. Só que, tipo, se você for baixar um box que já tenha um, uma guia instalada, o que é que vai acontecer? O tamanho dela vai ser maior. Então, dependendo do sistema operacional, pode ficar um pacote, uma box com um tamanho bem elevado.
Você fala para emular a aplicação, é uma opção, mas é uma opção que dá um trabalho maior. Por exemplo, se eu fosse usar, por exemplo, eu falo do meu caso, a preferência de pode ser que outra pessoa prefira diferente. Se eu fosse usar o Vagrant para fazer um ambiente de desenvolvimento, vamos pegar aí um PHP, como eu preferiria desenvolver? Eu jogaria a aplicação, compartilharia uma pasta de dentro do, ou pegaria a pasta Vagrant do, da minha do box, né? Na hora que eu criasse, eu podia jogar a aplicação dentro da pasta onde o Vagrant File está, e dentro do Vagrant criar um link para dentro do Apache. Então o que aconteceria? Eu estaria desenvolvendo, usando uma IDE e desenvolvendo ela na minha máquina host. Aí qualquer alteração que eu salvasse, eu ia no browser e acessava com um IP interno ou por uma porta a máquina virtual. Aí ela me mostraria a aplicação. Isso já direto. É uma opção. Isso você consegue fazer mais rapidamente usando Docker. Isso aí usando o Docker você consegue fazer isso mais fácil. Mas se eu não fosse utilizar o Docker, eu fosse utilizar o Vagrant, eu faria dessa maneira. Do que criar uma aplicação, criar um projeto, desenvolver o projeto e toda hora estar importando ele para dentro da VM. Para poder testar lá. Eu teria dois ambientes diferentes, era mais trabalho para fazer. Isso, isso, isso. Ou você pode fazer uma outra coisa, né? Caso você não queira compartilhar a pasta, também é uma maneira bem legal de fazer. Você instalar o Git dentro da VM e de lá já direcionar a pasta do seu projeto para dentro da pasta. Você criaria um repositório Git dentro da pasta HTML lá do Apache. Aí pegaria via SSH, criaria um clone desse. Acho que ele deu um errinho nas opções, mas eu vou dar uma olhada o que é. Então você, o que é que você faria? Você criaria um repositório Git dentro da pasta HTML e pegaria o link do repositório e fazia um clone dentro da sua máquina hospedeira. Aí você desenvolvia todo o projeto lá e daria um commit e depois dava um push para o seu para esse seu repositório dentro do Vagrant. Aí o que acontece? Ele já ia também reproduzir a aplicação no browser. Certo? Bom, eu acho que eu dei. Isso. Bom, eu acho que eu acabei jogando o comando lá, deve ter saído alguma coisa errada. Ele não instalou o MySQL, mas o update ele fez. Então, beleza, ele terminou de fazer a minha máquina aqui. Como eu acesso o Vagrant? Eu posso utilizar o SSH Vagrant, que ele já me dá o acesso à minha máquina criada, quando ela já estiver pronta. Então, se eu, por exemplo, aliás, né, ao contrário, Vagrant SSH. Se eu usar esse comando, eu acesso utilizando o protocolo SSH essa minha VM que eu acabei de criar. Então ele vai estar acessando aí. Tá até demorando um pouquinho, né? Não é muito costumeiro não. Bom, tá acessando, acessou. Falou em um Windows, ele acessou. Bom, eu já tenho aqui eu estou dentro da minha máquina virtual agora, utilizando o protocolo SSH. Essa aqui é a máquina de banco de dados. Pelo visto ele não instalou para mim o MySQL, mas eu posso instalar aqui normalmente, né, usando um sudo apt-get
Ah, agora eu entendi, eu esqueci o install lá. Traço server, MySQL traço client. Ele vai fazer para mim a instalação do MySQL. E com isso a gente já tem praticamente um ambiente, a gente já está simulando um servidor de banco de dados. Então a gente já tem um servidor pronto, né, de banco de dados com MySQL. Então o que é que falta aqui para a gente agora? É criar um usuário, no qual esse usuário vai poder ser acessado externamente por uma outra máquina que pode ser uma máquina de aplicação, certo? Então nesse primeiro momento a gente está criando uma máquina, um servidor de banco de dados. A gente está instalando uma MySQL Server e uma MySQL Client para a gente conseguir acessar o MySQL Server via Bash. E para a gente poder também passar os comandos de SQL para ele. Isso, tem uma versão mínima do Debian Jessie. Hoje é o seguinte, hoje a gente não tem, digamos, uma máquina para teste. Teste hoje, ela é feita através de ferramentas automatizadas. Quem utiliza aí o JavaScript, utiliza Karma e Jasmine. Quem utiliza Java aí tem o JUnit. Quem usa o PHP tem o PHP Unit. Geralmente quando a gente joga para um servidor, pode ser um servidor de desenvolvimento, um servidor de homologação e um de produção. Geralmente a gente joga, enquanto está desenvolvendo, a gente tem um servidor de desenvolvimento, né? Depois que a gente aplica as alterações, a gente manda para homologação, aí o cliente vai homologar, vai brincar na ferramenta, vai ver se está tudo ok, se está tudo pronto, para depois sim, quando ele aprovar, a gente fazer a migração de homologação para produção. Então, geralmente é dessa forma. Se falar em teste hoje, teste ele é feito utilizando ferramentas. Isso aí você pode até fazer automação, né? Aí você já começa a utilizar a integração contínua já. Mas hoje os testes que são feitos usando a aplicação são justamente isso, são a parte de homologação, onde o cliente vai, lembrando que cada ambiente, tanto o ambiente de desenvolvimento, como o ambiente de homologação e o ambiente de produção, lembrando que a aplicação ela tem que apontar para o banco de dados específico. Por exemplo, você está desenvolvendo uma aplicação, está testando ela, está vendo se a aplicação está ficando no ar, como é que está a responsividade da página, entre outros. Você também vai fazer teste de inserção de dados, você vai listar dados. Esses dados que você está listando, que você está cadastrando, que você está alterando e está deletando, você está utilizando um banco de dados de desenvolvimento. Certo? Aí lá é um banco de dados de desenvolvimento. Você cadastra o que você quiser lá. Quando você como desenvolvedor, disser assim, chegou a hora agora de eu pegar isso aqui e mandar para homologação. Aí você vai pegar a aplicação e vai migrar ela para homologação. Em homologação é outro banco de dados. Então, se você tem um banco de dados preenchido em teste, quando você jogar a aplicação para homologação, o banco de dados dela vai estar vazio. Por quê? Porque lá é outro banco de dados. Certo? Então lá você vai entregar a aplicação com o banco de dados zerado, porque é um banco de dados de homologação, e o cliente vai chegar lá e vai brincar com ele. Beleza. O cliente brincou, gostou, cadastrou o que ele quis, testou tudo. Beleza, agora ele quer que você jogue para produção. Quando você jogar aquela aplicação para produção,
os dados que teu cliente cadastrou não vai aparecer em produção. Por quê? Porque ele testou em homologação e ali já é outro banco de dados, então ele vai ter que cadastrar tudo novamente. Entendeu? Aí é quando a aplicação começa a rodar a Vera. Beleza. Então vamos aqui. O MySQL, né, quando você vai fazer a instalação, ele vai pedir aí uma senha aí para o usuário root. Então, para esse caso, eu vou colocar a senha como root. Então aqui eu confirmo a senha e ele vai terminar de configurar meu banco de dados. Bom, é porque lá no arquivo do Vagrant File eu fiz a configuração, o comando de instalação do MySQL lá, eu joguei o comando errado, esqueci de colocar um install. Mas se eu já tivesse colocado o install lá, ele já teria, além de atualizado, ele já teria feito a instalação desses caras para mim. Ele já está finalizando a instalação. Aí lembrando, né? Para esse ambiente, você vê que você, mesmo automatizando toda a instalação do banco de dados, configurando a instalação de um Apache para uma aplicação, você está vendo que você, mesmo automatizando, ele é um pouco arcaico, ele demora, né? Isso dependendo da velocidade da internet, né, do servidor, pode ser ainda mais rápido. Lembrando que se você, para esses ambientes, eu não aconselharia usar o Vagrant. Eu aconselharia usar um Vagrant para um teste mais específico. Para esse caso aqui, o que cairia bem era o Docker, porque com o Docker você já consegue ter uma imagem de um banco de dados pronto, né, em poucos minutos. Só é você subir o container e pronto. Fazer uma linkagem com um container de aplicação e você tem um ambiente como se fosse um servidor de aplicação e um servidor de banco se comunicando. Mas nesse caso aí seriam dois containers se comunicando. Daí futuramente a gente pode estar vendo aí algumas coisas sobre. Posso depois trazer aí, apresentar alguma coisa sobre com Docker. Que aí vocês vão ver o que é a visão, né? A visão de você fazer a instalação dessa forma ou utilizar Docker, certo? O melhor seria Docker. Hoje não, eu posso estar falando besteira, mas hoje não se utiliza tanto Docker em produção, né? Está se ambientando ainda, o pessoal ainda está se adaptando a utilizar Docker em produção, né? Tem muitas pessoas que têm medo de usar. Geralmente eles utilizam dessa forma, porque eles não se sentem, eles não têm uma segurança em um container, entendeu? Ele acha que o container vai morrer, vai apagar tudo que acabou, vai apagar tudo, morreu, acabou, se subir de novo vai subir do zero, né? Você pode fazer administração dos containers, você pode fazer backup, é uma coisa bem ampla que você consegue fazer.
Mas tem muitas pessoas que têm medo de usar, então o Docker ainda está amadurecendo para produção. Mas o que tudo indica é que futuramente, aí, daqui a alguns anos, a forma que a gente vê hoje os servidores, faz a instalação, pode ser que seja que morra, né? A pessoa agora vai começar a utilizar Docker em produção em vez do método tradicional. Mas isso aí ainda tem muito que evoluir ainda, entendeu? Mas a tendência é que futuramente você tenha um servidor de aplicação, né, rodando. Você não precisa ter um servidor de aplicação, um servidor de banco, não sei o que mais. Não, você tem um servidor e dentro do servidor rode containers. Então você vai ter instância diferente de várias aplicações. Isso, no caso do Docker. O Vagrant, na verdade, ele facilita você criar máquinas virtuais. Ele é uma coisa. O que eu falo aqui é o seguinte, que eu estou simulando como se fosse um servidor, entendeu? Mas hoje, dentro de um servidor físico, o que é que as pessoas estão evoluindo? É pegando o Docker, certo? E implantando o Docker dentro desses servidores. Para quê? Para que você consiga ter aplicações rodando de forma segura. É utilizar o Docker em produção. Porque com o Docker você consegue subir um banco de dados mais fácil, você consegue subir a aplicação, se a aplicação cair, você consegue subir ela mais facilmente, mais rápido, você consegue ter um controle sobre isso, entendeu? Além de que um container ele é mais leve, entendeu? Então, por exemplo, se você tem, vamos pegar exemplo de uma aplicação web. Se você rodar uma aplicação web direto no Apache, ou nem precisa, vamos pegar uma aplicação aí que tipo o Rails. Você cria uma aplicação com Rails, uma aplicação grande, que ela pode se tornar pesada. Se você rodar ela direto no servidor, você vai ter um desempenho X. Se você rodar esse mesmo cara dentro de um container, você vai ter um desempenho Y. Ou seja, rodando num container, você consegue ter uma disponibilidade, vamos dizer aí, ele pode rodar até mais rápido do que rodando num servidor propriamente dito, você rodando direto no servidor. Por quê? Porque no servidor ele vai comer mais recursos. Num container não, ele só vai comer o recurso do container. E um container ele é leve, porque só é específico para aquilo ali. Bom, aí depende da forma que você cria a sua infra. É o que eu falo para você. Você pode criar diversos containers. Por exemplo, vamos pegar uma aplicação aí qualquer, certo? Um ambiente completo qualquer de uma aplicação web. Vamos supor que eu tenho um JNX rodando lá na ponta, fazendo proxy reverso. Eu posso ter dois containers de aplicação, lembrando aquele parecido com aquele ambiente que a gente simulou daquela vez na faculdade. Então a gente tem o seguinte: a gente tem um JNX rodando na ponta, em container. A gente tem esse container do JNX, ele está fazendo proxy reverso, apontando para dois containers de aplicação, rodando uma aplicação X, certo? E essa aplicação, ela aponta para um banco de dados. Aí a gente tem um container de banco de dados. A gente nesse cenário a gente tem 4 containers, certo? Aí digamos que a gente tem um container, esse container de banco de dados é um container rodando, por exemplo, o Postgres, certo? Aí o que a gente pode fazer? A gente pode criar um quinto container que contém, por exemplo, um PG Balsa para você administrar aí o Postgres, entendeu? Aí você consegue, por exemplo, você consegue fazer backup, entendeu? Você consegue gerenciar backup, você consegue fazer tudo isso apontando para fora do container.
Aí digamos que o container morra, o container de banco de dados, aí você perde todos os dados. Beleza, você sobe novamente um container zerado e sobe aqueles backup que você fez com outro container, que era o container que você tinha um administrador do post, que era o PGBalsa, você tinha um PGBalsa rodando, entendeu? Aí você sobe os backups. Aí beleza, você tem um ambiente restaurado novamente. Entendeu? Aí depende de como você vai montar a sua infra. Bom, voltando aqui. A gente já tem instalado o MySQL Client e o MySQL Server. Então, o principal papel agora, o objetivo é criar um usuário novo para eu poder acessar externamente de um outro servidor esse cara aqui. Então, o que acontece? Eu vou acessar o MySQL, né? Esse é o comando que eu utilizo no MySQL Client para poder acessar o MySQL Server. Eu utilizo o comando MySQL-u, que é de usuário. Eu estou usando o usuário root. -p de password, que é a senha. Lembrando que a senha a gente definiu o root também. Então eu estou no MySQL. Acessei aqui o MySQL. Se eu der aqui comando de... vocês podem ver aqui que no canto aqui aparece o nome, né? MySQL, né? do meu bash. Então, o que acontece? Beleza, vamos ver se realmente ele está dentro do MySQL. Então eu começo a utilizar comando aqui de SQL. Então vamos lá, show database. Opa, ele já mostrou as bases de dados que estão dentro do MySQL. Então aqui eu tenho uma tabela chamada MySQL. Eu tenho vários esquemas aqui, várias databases. Então qualquer database que eu criar, ele vai cadastrar dentro desse cara aqui. Eu vou poder ver quando eu der um show database, ele vai me mostrar todos os esquemas, todas as databases criadas por mim. Beleza. Eu vou agora criar um usuário. Então vamos começar a utilizar comandos SQL para criação de usuário. Então eu vou dar um create user. Vamos colocar aqui teste arroba localhost. Isso. É porque, tipo, você está criando um usuário e está atribuindo a ele um host. No caso, por exemplo, aqui eu posso colocar localhost, que isso aqui é meu usuário local, como eu posso também colocar um IP externo, entendeu? Aí quando eu for dar permissão para tabelas dentro do banco de dados, eu posso definir ou uma faixa de IP ou se faz parte do grupo localhost. Entendeu? Isso aí é uma coisa mais profunda que a gente pode ver isso aí depois. Isso. Isso. Aí by. Não, aspas simples. Isso é aspas simples. E aqui eu defino, por exemplo, o password. Então eu vou colocar o password aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ponto e vírgula no final. Acho que deu um erro aqui. Na verdade, isso aqui é o meu teclado aqui. Pronto. Porque ele não estava colocando aspas simples aqui. Eu deve ter mudado alguma configuração aqui. Mas enfim. Então eu criei meu usuário teste, certo? A senha do meu usuário teste é 1, 2, 3, 4, 5. Aí o que é que eu preciso agora? Preciso dar privilégio de acesso a esse cara, né?
Também não vou entrar a fundo nos privilégios, né? Mas nesse momento eu vou dar um acesso ao privilégio total para esse cara aí. Então como é que eu faço? Isso aí, lembrando que isso não é uma boa prática, tá? Mas para esse caso tá valendo. Porque você está dando um privilégio total. Então o cara que é esse usuário aí, ele vai ter acesso a tudo dentro da tua base. Entendeu? Então se tu tiver bases específicas, por exemplo, se tu tiver uma base de produção, uma de homologação e uma de desenvolvimento, tu pode dar acesso a um cara que não é da área que mexe com banco de dados de produção. Vamos supor que só o DBA, só ele que consegue mexer dentro da base de dados de produção. Então tu pode estar dando a um usuário de desenvolvimento um acesso a uma base de dados que seja de produção. Então, não é muito aconselhável não. Lembrando também que você pode até dar um privilégio para o cara acessar a base de produção, mas dando uma permissão total, o cara vai poder também alterar, ele pode excluir, certo? Onde onde na verdade você só queria dar para o cara uma opção de select, só para ele consultar. Isso, são um asterisco, ponto, asterisco. Que eu estou dando privilégio total para ele. Então aqui eu vou colocar o meu usuário. Vou dar um Enter. Beleza. Eu dei acesso total, privilégio para esse meu cara aí, esse teste @localhost. Então agora eu vou recarregar os privilégios. Beleza. Então se eu sair aqui, e fazer isso aqui, ó. Eu vou acessar, só que agora eu vou acessar um teste. A senha 1, 2, 3, 4, 5. Acessei. Meu usuário tá criado. Será que eu consigo ver aquelas databases? Vamos ver se eu consigo. Opa, consigo. Então, esse meu usuário aí já tem privilégio total. Então a gente já tem um usuário, né, criado. O nome desse usuário é teste, que tem acesso total aos esquemas aí, as databases no MySQL. Então, por enquanto, vamos deixar ele aqui. E agora a gente vai para o próximo servidor, que é o servidor de aplicação, né, entre aspas. Nesse cara, se a gente vir aqui, a gente tem praticamente a mesma configuração que tem lá, com exceção que eu não habilitei a minha Public Network. Eu também não sou obrigado a fazer esse tipo de coisa aqui. Por quê? Porque o meu servidor lá de banco de dados, né, ele já tem acesso para fora, certo? Então o que acontece? Eu consigo de dentro desse cara acessar o outro, que o outro já é visível para fora. Esse aqui não, entendeu? Mas é opcional. Se quiser também desmarcar esse cara para ficar igual o outro lá, isso aqui também pode. Em efeito de isso, mas só para efeito de aprendizagem a gente vai deixar ele desmarcado, né? Aqui eu não vou precisar, acho que na verdade só o update, certo? E só. Então a gente vem aqui e dá um vagrante up. Que aí ele vai configurar agora o nosso servidor de aplicação. Enquanto ele está configurando esse cara,
a gente precisa de de uma outra coisinha aqui, de uma outra observação. Eu vou sair aqui do banco de dados. Eu preciso saber qual o IP dessa máquina, porque eu criei um IP público. Se eu criar um IP público, eu não sei, se você for perceber lá no Vagrant File, eu não tenho um IP especificado que seja público, eu tenho um privado. Então, como eu não sei, eu posso cair em qualquer IP aqui. Então, se eu der um IP A, eu vou saber qual é o meu IP. O meu IP é 192.168.0.5. Então, a gente vai precisar desse IP aqui para poder acessar esse servidor através do outro. Para a gente poder acessar o MySQL. Então, aqui a gente já sabe que... Bom, aqui a gente já sabe qual é o IP dessa máquina, que é o importante. Né? Então aqui a gente já pode voltar lá para esse cara e ficar aqui. Enquanto isso a gente volta para a configuração aqui do servidor de aplicação. Eu estou usando... Na verdade eu criei duas boxes. Eu tenho duas boxes. As duas boxes são Debian, entendeu? Eu criei diretórios separados, criei um diretório, que cada diretório é como se fosse um box do Vagrant, né? Aí eu criei um cara que vai ser o devcast banco e o devcast servidor, né? Que vai ser, por exemplo, a gente pode simular um servidor de aplicação. Que na verdade eu vou acessar esse cara, eu vou acessar aquele comando do MySQL, "-u", tal, eu vou acessar por esse servidor aqui, que é como se fosse um servidor de aplicação. Vamos dizer que a aplicação teria aquelas configurações, entendeu? Que o objetivo é fazer com que esse cara enxergue o servidor de banco de dados, que eles dois conversam. Ele vai começar a fazer as configurações, dando boot na VM. Pode ver aqui, ó. Uma coisa peculiar do Vagrant. Se eu chegar lá no outro servidor lá, né, na outra VM, e der um exit do SSH, o Vagrant ainda continua rodando. Então é como se ele estivesse sendo executado em standby. Eu consigo fazer as outras coisas normal na minha máquina enquanto ele está rodando lá por trás. Lembrando que no Vagrant, tua máquina virtual ela só desliga se você der um comando Vagrant halt. Aí ele desliga a máquina virtual. Ou se você der um Vagrant destroy, para destruir a máquina virtual que você criou. Então, essas duas opções que você tem para finalizar uma máquina virtual. Se você não fizer isso, ela vai ficar rodando em standby até você desligar seu computador. Se você der um destroy, ele apaga a tua máquina completamente. Aí se você tiver automatizado dentro do Vagrant File com os comandos, só você dá um up que ele sobe novamente da forma que estava, né? É uma opção que você tem para automatizar lá. Sim. Só tem que tomar cuidado com alguns comandos, sabe? Que às vezes pode dar erro. Mas tipo o que eu fiz lá, não coloquei o install, né? Mas você vê que ele não dá problema na máquina. Então se ele executou o último comando, ele executou de forma correta, ele vai parar ali, ele vai criar o ambiente até o último comando que deu certo. O restante você vai ter que entrar e fazer à mão.
Como aqui, agora ele começou a fazer o update, ó. Se eu jogasse, se depois do update eu tivesse um outro comando e eu digitar esse comando errado, feito eu digitei no outro, então ele vai permanecer com o update, ele vai parar, ele vai dizer, ó, teu comando deu errado, vai encerrar e vai dizer, tua máquina está pronta. Aí você só faz o acesso via SSH nele. Inclusive, vou fazer um acesso SSH para o servidor de banco de dados, né? Para mostrar aí pro Roberisvaldo aí que perguntou mais cedo como é que eu faço um acesso remoto para um outro Linux usando SSH. Eu vou mostrar para ele como é que se faz. Aí não dormiu ainda não, né? Esperar finalizar. Nesse momento, a única... Eu já poderia também ter definido isso no Vagrant File. Eu já poderia ter também definido a instalação do MySQL Client. Para mim poder acessar desse cara direto para o outro. Eu poderia fazer essa opção. Mas eu vou fazer essa opção à mão mesmo. Outra observação, né? Caso vocês, por exemplo, a máquina lá, a VM está rodando, e você faça uma alteração no Vagrant File, se você não der um Vagrant Reload, tuas alterações não vão ser aplicadas. Então sempre que aplicar uma alteração, sempre dá um reload depois. Senão vai ficar lá esperando e... Hã? Tu tem duas opções. Ou tu desliga a tua máquina com Vagrant Halt e depois dá um Vagrant Up, ou tu dá um Vagrant Reload, né? Bom, ele aqui já terminou de fazer a minha máquina lá, o que vai ser o servidor. Então agora eu vou acessar ele. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar acessar via SSH outra máquina para ver se eu já consigo enxergar ela. E depois eu vou fazer um acesso via o MySQL. Lembrando que a simulação que eu vou fazer com o MySQL vai ser tipo como se aquelas configurações, uma aplicação ela já tivesse já configurada nela, já no arquivo de configuração de conexão com o banco, ele já tem que ter aquele host, com aquele usuário e com aquela senha. Então, se eu conseguir acessar por esse cara aqui, utilizando o MySQL Client, então uma aplicação, qualquer aplicação, ela consegue acessar também, porque o meu usuário vai estar visível. Beleza. Então, vamos ver se vai funcionar. Então, eu vou acessar aqui. O comando é esse aqui. Pelo Linux, o comando é esse. Que é o que? O SSH. Aí eu defino um usuário, que é o usuário que eu vou acessar a outra máquina lá, lembrando que não é qualquer usuário não. Esse usuário tem que ter sido criado na outra máquina virtual, certo? Ou se você estiver acessando um servidor físico, esse usuário tem que ter sido criado lá no servidor. Então eu sei que o usuário Vagrant foi criado lá no outro cara lá. Isso aí eu sei, porque é padrão do Vagrant, certo? Aí eu jogo um arroba, o IP, que foi aquele IP que a gente pegou, 92.68.0.105, certo? Menos P22, que é a porta que o protocolo SSH utiliza. Então vou dar um Enter aqui, ó. Ele achou e ele está perguntando se eu quero salvar a chave pública criptografada para acesso via SSH. Então vem aqui, dou um yes e ele vai pedir a senha.
Todo mundo sabe quem utiliza Vagrant que a senha do usuário Vagrant é Vagrant. Opa, já tô no meu, já tô usando o outro servidor lá, ó. Se eu chegar aqui e usar, ó, o MySQL, -u, teste, -p, 1, 2, 3, 4, 5, ele tem que acessar o banco de dados. Opa, acessou. Então eu não estou mais na máquina de servidor. Eu estou na máquina de banco de dados agora. Eu estou nesse cara aqui, ó. Então, via SSH eu já consigo me comunicar. Eu já consigo enxergar o outro cara lá. Essa conexão SSH tu entendeu aí, né, Roberto? Eu vou dar uma explicada sobre ela, né? Se bem que não é o foco aqui, mas eu vou te dar uma explicada. Sempre que você for conectar, deixa eu dar um este aqui para voltar para o servidor antigo. Bom, agora eu estou no meu servidor de aplicação. Seguinte, SSH sempre é o protocolo que você vai utilizar, certo? Esse cara aqui é o usuário que você tem cadastrado. Por exemplo, se você só tem o teu usuário, vamos supor que teu usuário lá fosse Roberisvaldo, então você colocaria teu usuário aqui, Roberisvaldo, certo? Que é o usuário que tu acessa lá o teu servidor, ou o teu Debian lá. Depois disso, tu joga um arroba, o IP em que teu em que, em que tua máquina ela tá rodando, entendeu? Nesse caso aqui, a outra máquina ela tá com IP 92.68.0.105, certo? E depois eu defino a porta. A porta SSH é essa porta aqui. Então sempre você vai ter que jogar "-p 22". Lembrando que como é padrão do SSH, isso sempre vai ser 22. Aí você me pergunta, mas se eu não quisesse colocar e deixasse desse jeito aqui, acessava? Acessava, porque como é o padrão, é a porta 22, se você não definir nenhuma porta, ele já sabe que a porta é a porta padrão, que é a 22. Certo? Aí você usa a sua senha e você já está utilizando aí, você já está no cache da sua outra máquina, aí você consegue usar comandos. Aí você já vai estar logado remotamente. Entendeu aí? Depois a gente pode fazer uma simulação aí, um servidorzinho aí na nuvem ou algo do tipo. Beleza. Então, a gente acessou via SSH. Então significa que esse meu servidor de aplicação, ele consegue enxergar o servidor de banco de dados, entendeu? Agora a gente vai acessar via MySQL Client no servidor de aplicação, a gente vai acessar o servidor de banco de dados. Só que não vai ser uma conexão SSH, certo? Então, primeiro, para esse caso aqui, eu vou dar um sudo apt-get install MySQL Client, certo? Que é o cliente do MySQL que a gente precisa para poder fazer o acesso. Ele vai aceitar aqui que ele instale. Lembrando que a instalação agora vai ser bem mais rápida do que a outra, né? Que a outra a gente configurou o banco de dados, configurou tudo. Foi duas coisas que a gente instalou. Esperando uns minutinhos aí, tá finalizando. Consegue, mas aí tu tem que saber quem é o usuário e a senha dele, né? Porque de toda forma ele vai te pedir uma senha.
A não ser que você... Exatamente assim. Exatamente. Isso. A senha de usuário da outra máquina. Ué, por quê? Mas ele usa Windows ou Linux? Aí você tem que fazer aí a forma é diferente. Isso aí é de Linux para Linux, via SSH. A não ser que você tenha instalado o OpenSSH habilitado lá no Windows. Aí você consegue fazer esse tipo de conexão. Se eu não me engano, o Windows também você tem que fazer a instalação, não é nativo dele. Na verdade, não. Na verdade, você não instala ele lá. Mas ele te garante o seguinte: que a mesma forma que eu utilizo para acessar ele aqui é a mesma forma que eu configuro o arquivo de configuração de conexão com o banco de dados. Por quê? No banco de dados, na aplicação, você tem que definir para ela um host, um usuário e uma senha, certo? Que é a do banco de dados. Nesse caso, no MySQL Client, eu vou ter que fornecer esses três caras. É como se eu estivesse fornecendo esses três caras para uma aplicação. Entendeu? É só uma simulação. Se eu não tivesse um MySQL Client, eu teria que ter uma aplicação com CRUD configurado. Aí eu só chegaria no arquivo lá de configuração e passava esses parâmetros. Que é o host, que é o IP da outra máquina, o usuário que eu criei e a senha dele. Aí a aplicação acessaria. Na verdade, eu estou instalando aqui um MySQL Client no servidor de aplicação para poder fazer o acesso ao outro cara lá no servidor de banco de dados. Entendeu? É a mesma coisa que uma aplicação vai fazer. Sendo que o que eu vou passar para o MySQL Client, você configura nas configurações da aplicação. Entendeu? Porque como eu não... Isso, que eu vou passar o host, né, que é aquele IP que a gente anotou. A gente vai passar o usuário, que foi aquele usuário que a gente criou, que é o teste, e aquela senha que a gente criou para o usuário teste, que é 1, 2, 3, 4, 5. Esses três parâmetros é o que a gente fornece para a aplicação. Aí a aplicação pega e se conecta com o banco. É a mesma coisa que o MySQL Client aqui no servidor de aplicação também vai ter para poder acessar o outro cara lá. Então a gente... Exatamente. Aí o que, é que a gente faz? A gente vai fazer agora como se a gente estivesse configurando uma aplicação. Entendeu? A gente vai chegar, vai definir o host, que é "-h". Aí eu defino quem é o host. É 192.168.0.105, certo? Aí, quem é o usuário? O usuário é teste. Qual a senha desse usuário teste? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Vamos ver o que, é que ele deu. Ele não conectou. Será que eu preciso definir uma porta? Deixa eu ver só uma coisa aqui. Primeiro usuário. Dois, três, zero, seis. Deixa eu ver se precisa da porta. Uhum. Deixa eu só fazer uma consulta rápida aqui.
Porque essa mesma configuração que eu faço para esses caras, né? Isso aí na internet tem que de lavagem. Ah, entendi. Entendi. Faltou uma coisinha. Eu tenho que vir aqui. Fala aí sua dúvida, Roberisvaldo. Cara, deve ir. É o seguinte, o que é que falta aqui? Teve um errozinho. Se eu fosse fazer uma aplicação se conectar, também não iria funcionar. Eu tenho que vir aqui no arquivo myconf, que ela está dentro em /etc /mysql. E eu tenho que procurar um cara chamado bind. Na verdade, nem achei ele aqui, né? Deixa eu dar um Ctrl drop. Tá daqui, mandar bind, cadê? Achei, bind address, tá vendo? Tá vendo que ele tá 127.0.0.1? O que é que significa isso? Significa que só posso acessar o MySQL se eu tiver local. Eu não consigo acessar de fora. Para isso eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu comentei o de cima. Só para manter, aí eu comentei, eu poderia ter feito diretão. Aí qual configuração que eu coloco aqui para me poder acessar externamente? Então, esse cara aqui. Configura tudo zero. Se você jogar 0.0.0.0, você consegue já acessar o banco de dados externamente, certo? No caso agora tu configura tanto local como configuração externa. Então vem aqui, dá um Ctrl X, yes, opa, tive um probleminha. Vou até copiar esse cara aqui. Aqui eu tenho que acessar como sudo super usuário, senão eu não consigo não. Vem aqui, comento ele de novo. Aí eu coloco aquele cara lá. Pronto. Agora está configurado. O que é que eu preciso fazer? Restartar o servidor. Deixa eu dar um sudo aqui. Beleza, vamos verificar se realmente ele parou. Opa, status inativo, tá vendo? Aí eu uso o mesmo cara agora com start. Vamos ver se ele vai startar. Tá startando. Opa. Vamos ver se startou mesmo. Ativo, tá vendo? Então se eu fizer um teste aqui utilizando esse cara, acessou. Agora vamos no outro servidor. No servidor de aplicação, agora eu vou acessar por esse cara aqui. Esqueci de tirar o 33. Deixa eu ver aqui uma coisa.
Isso. Ok, vamos ver uma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse cara aqui. Pode ser que ele não esteja acessando pelo fato de eu ter criado aquele usuário da outra vez local, lembra? Eu coloquei aqui localhost. Eu vou colocar esse IP aqui e vou chamar ele de banco. A senha dele vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Ele criou. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma... Para banco, eu vou dar um privilégio total para ele. Deixa eu ver... Tá. Deixa eu acessar como root. Como root deu certo. Carrega os privilégios. Agora eu vou testar para ver se está acessando. Não, nesse caso eu não preciso. A senha eu tenho definido como 1, 2, 3, 4, 5. Tá, vamos ver daqui. Ah, aqui agora eu consegui. Deixa eu te explicar o que foi que aconteceu. Lembra que da outra vez eu tinha criado esse cara. Deixa eu entrar aqui. Aqui eu criei como localhost, certo? O que significa? Que qualquer usuário que eu acessar local dentro desse cara, eu consigo ter acesso. Mas de fora eu não consigo, certo? Quando eu cheguei aqui e defini que esse cara ele não tem localhost, ele tem esse IP aqui é o da máquina de servidor de aplicação, certo? Se eu tentar acessar por aqui, eu não consigo acessar. Por quê? Porque eu só consigo acessar de fora, não de dentro. Por isso que aqui eu consegui. Agora eu consigo acessar. Se eu chegar aqui do servidor de aplicação e passar esses parâmetros aqui, ó, usuário, banco, a senha 1, 2, 3, 4, 5 e o host da outra do outro servidor e teclar um Enter, eu acessei o banco de dados. Se eu der aqui, ó, se eu der um show databases, tô vendo tudo. Não entendi. Isso. Por quê? Se você chega para mim e fala assim, isso aqui é uma questão de segurança do MySQL. Vamos supor que tu tem 2 servidores de aplicação. Tu cria um usuário, né? Tu pode criar o mesmo usuário, mas com host diferente. Se Porque se alguém de fora que não estiver acessando com nenhum desses IPs aqui, ele for tentar acessar isso aqui, ele não vai ter acesso. Ele bloqueia o MySQL. Então você já tem uma questão de segurança aí contra invasão. Você consegue, mas o certo seria você definir apenas um host. Porque aí você garante que somente aquele servidor tem acesso. Exatamente. Aí o que é que temos aqui? Temos um servidor de aplicação se comunicando com um servidor de banco de dados. Esse,
Exato. Entendeu aí, Roberisvaldo, como é que dois servidores se comunicam? Eles seguem dois passos. O primeiro passo é ter um usuário, ter uma senha e ter um host cadastrado lá. No caso, o host desse cara aqui, né? Que é o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Esse 192.168.0.106 é esse cara aqui. Então, se eu chegar aqui e der um IPA, tá vendo aqui, ó? É o 106. Aí eu preciso cadastrar um usuário com esse cara aqui para que eu consiga fazer uma aplicação que está rodando aqui, acessar esse cara aqui. E são duas instâncias físicas separadas. Entendeu? Então é dessa forma que eu consigo fazer uma aplicação, ela se comunicar com um banco de dados que está em outro lugar. Não é tão... Não entendi. Não, entendi. Na verdade, entendi. Se tu baixa a box uma única vez, tu não vai mais baixar essa box novamente. Entendeu? Por quê? Eu vou sair aqui do Vagrant aqui. Se você der um... se você der um Vagrant Box List, todas as boxes que você criou, ele vai ser listada. Então toda vez que você for inicializar, você só vai jogar Vagrant init o nome do box que você baixou. Então como você já tem baixado, ele cria rapidão. Tá vendo? Eu tenho do CentOS, desse CentOS aqui é o 6. Eu tenho o CentOS 7, eu tenho um Debian e tenho um minimal do CentOS 7. Entendeu? Então, se eu quiser usar um CentOS, por exemplo, o CentOS, eu faço isso aqui, ó. Vagrant init CentOS. Dou um Enter. Aí eu vou ter um cara que vai usar esse sistema operacional aqui. Essa versão. Que é esse pacote, essa box. Exatamente. Aí tu chegou num ponto bom. Aí tu me pergunta, Daniel, e se tu apertar Enter aí, o que é que acontece? Vou apertar Enter. Vamos ver se ele vai criar um Vagrant. Ele vai criar um Vagrant File? Vamos ver. Exatamente. Ele vai dar um erro. Ele vai me dizer, opa, eu não vou criar um Vagrant File aí, ó. Vagrant File já existe no diretório. Por favor, remova o antigo e execute novamente o Vagrant init. Ele vai sempre pedir... Ou, se você não quiser, você chega aqui, ó. Nano. Vagrant File. E muda esse cara para CentOS. Você tem essa opção. Aí para desligar, Vagrant Route, ele desliga a máquina virtual para você. Eu vou... O próximo agora... Já? Já, rapaz? Tem calma. Não, eu vou publicar as datas todas elas certinhas, né? Eu já tenho todas as datas dos DevCast desse ano, né? O próximo, se eu não me engano, vai ser já a gente fazendo uma aplicação. Na verdade é o JDBC, aquele JDBC que eu criei que está lá no GitHub. Então a gente vai ter um cara para a gente fazer um CRUD em Java, um serviço, na verdade. A gente vai criar um microserviço que vai utilizar aquele cara e que vai fazer um CRUD num banco de dados. Esse é o objetivo. A gente vai fazer em Java. Aí, o que é que eu vou falar, o que é que eu aconselho para vocês, né?
Eu vou disponibilizar para vocês esses arquivos do Vagrant. Só vou dar uma alterada lá depois no nome da box, né? Porque senão ele não vai achar a box fora. Mas eu vou dar uma verificada aqui. Eu vou disponibilizar para vocês montarem esse mesmo ambiente, porque no próximo devcast que a gente for fazer, que a gente for fazer um microserviço, a gente vai utilizar esses caras. Não entendi. Ah, sim. Eu tô devendo, na verdade eu tô devendo, porque eu não tive tempo de fazer ainda, mas eu vou fazer ele. Queria eu ter esse poder, já colocar no outro dia. Não, ainda não. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Vai sim. E, e lembrando, e lembrando porque você ainda não viu Docker. Se você vê Docker, você vai pegar, não vai querer usar o Vagrant. Com Docker ainda o negócio é muito mais simples. Se você já achou o Vagrant simples, é porque você ainda não viu o Docker. Aí você vai dizer, Docker é vida. Cara, pronto, você vai se identificar com Docker e você não vai querer mexer com outra coisa mais. Muito massa mesmo. Tá cortando, mas repete de novo aí, por favor. Ei, Laís, deu uma cortada. Repete aí, por favor. É, eu acho que o áudio dela tá cortando muito. É, mas na verdade o que aquela. Talvez eu já até entenda a pergunta dela, né? Que ela é a respeito do compartilhamento de pasta. Nesse caso, ela tem N opções de fazer isso. Ou deixar como padrão o diretório Vagrant, ou ela pode configurar um diretório dentro do Vagrant File, ou ela pode compartilhar, feito eu até já fiz algumas vezes, né, que eu não recomendo tanto. É você fazer a instalação e configurar o Samba, porque é muito chato você ficar configurando isso toda hora. A não ser que você automatize isso, certo? Se você conseguir automatizar isso, ou pegar um box que já tenha um Puppet e automatizar com Puppet, ou conseguir criar um playbook no Ansible que consiga fazer esse cara para você de forma automatizada, aí é outra história. Mas pelo Samba, se você for fazer à mão, é meio trabalhoso. Então você também tem a opção de fazer com Samba. Que aí você consegue, por exemplo, vamos pegar aí, você tem um servidor de aplicação que você criou junto com lá o Vagrant. Aí você consegue pegar com Samba e compartilhar a pasta HTML do Apache
com a máquina hospedeira. Aí você já consegue mandar a aplicação direto para a parte HTML e já fazer o teste direto. Mas é trabalhoso fazer à mão. Aí é aquela, se você tiver como automatizar, beleza. Se não tiver como, aí tem que ver outro jeito. Aí você pode usar o Git, jogar um Git local, lembrando, né? Hoje, se eu não me engano, eu mostrei para o Roberisvaldo. O Git, isso é uma opção avançada. Isso aí a gente tem que parar uma hora que não seja um devcast para eu poder explicar e mostrar isso na prática. Mas no GitHub, né, uma coisa fantástica é que no Git você consegue adicionar repositórios distintos. Por exemplo, tu criou um repositório de uma aplicação X no GitHub e tu tem um outro repositório da mesma aplicação em um outro servidor, certo? Aí vamos supor que antes de tu subir para o GitHub, tu quer fazer o teste no servidor. Aí tu sobe a aplicação para o servidor. Aí tu faz o teste da aplicação. Opa, a aplicação tá rodando bonitinha. Aí agora tu vai lá e sobe ela para o GitHub. Na hora do push, tu consegue atribuir endereços diferentes. Por exemplo, eu não sei se alguém observou, mas quando você vai fazer um push, você não digita lá git push origin master, certo? O origin, ele se refere ao endereço do teu repositório no GitHub. Aí tu pode, por exemplo, chegar e digitar o seguinte, git remote, aí tu pode colocar, por exemplo, servidor e colocar o IP do outro servidor. Aí o que é que vai acontecer? Quando você der um git push servidor master, ele não vai mandar para o GitHub, ele vai mandar para o servidor que você configurou. Por quê? Porque o seu GitHub vai ter dois endereços. Aí você, beleza, aí você vai lá no servidor, acessa, oxe, a aplicação tá perfeito, tal, beleza. Aí você chega lá no seu terminal, git push origin master, aí ele vai pro GitHub. Entendeu? Não, você não baixa o Git novamente, você já tem um Git instalado. Só que na hora de configurar um endereço no Git, você tem como apelidar cada endereço. Entendeu? Porque... Ah, sim, aí lá para você criar um repositório, aí você tem que baixar o Git lá. Aí você dá um... Aí tem outros comandos, por exemplo, você pode dar um git init ---- body dentro do teu servidor, aí ele vai criar um repositório Git lá dentro. Aí você consegue pegar esse repositório Git e fazer um clone para dentro da tua máquina host. Ou se você não quiser, você pode baixar o do GitHub e utilizar aquela opção que é Git Remote, aí apelida e joga o IP do outro servidor. Aí você vai ter dois endereços configurados no teu Git para tua aplicação, que ele só vai mandar para o teu servidor se tu colocar o apelido servidor, por exemplo. E só vai para o GitHub se for o origin. Exatamente. Isso aí é um assunto que é mais fácil de fixar vendo isso na prática do que assim explicando, do que falando. Então, quando eu fiz isso aí, por isso que eu falo, isso aí a gente tem que marcar um dia, né, sentar e ver como fazer esse tipo de coisa no GitHub. Aí eu mostro para vocês como é que é feito, que você tem essa opção. Isso aí é uma coisa, isso aí vamos dizer que é uma mini aula de curso de Git avançado. Mas dá para fazer isso com Git. Ah, isso. A terceira você tem ou com a configuração de um diretório do host para o Vagrant File,
Ou você pode deixar como padrão, o default mesmo. Você não precisa fazer configuração nenhuma, não. Só é você atribuir o teu projeto ou o que tu quer dentro da pasta onde se encontra o arquivo Vagrant File. Exatamente. Aí tu chega lá dentro da tua máquina virtual, acessa lá barra Vagrant, que é o diretório. Aí tu vai conseguir ver o que está dentro daquele diretório. É tipo um diretório compartilhado. Tu não vai conseguir usar, porque para tu usar, aí que entra, né? Dentro do arquivo de configuração do Apache, ele vai ter um diretório setado. E o diretório que ele está setando é o HTML que está dentro do www. Naquele endereço, barra etc, barra var, barra www, barra HTML. Se você tirar esse diretório e jogar em outro lugar, ele não vai achar, então não vai funcionar. Entendeu? O que você pode fazer é criar um link. Entendeu? Criar um link para. Se bem que eu acho que não vai funcionar se você criar um link. O certo seria o quê? É você utilizar a ferramenta de versionamento. Você pode usar um Git. Eu acho assim, vai ser mais fácil de tu entender como é que funciona. Se bem que, tipo, como a aplicação ela tem que dar dentro do www que está na VM, o que é que tu pode fazer? Tu pode criar a aplicação dentro da pasta onde tem lá o Vagrant File, certo? Aí tu vai, acessa o AVM, aí dentro da VM tu acessa a pasta barra Vagrant, aí vai aparecer o diretório do teu projeto, aí tu cria um link do teu diretório para a pasta www, que está dentro da VM. Aí o que que acontece? Tudo que tu atualizar na tua aplicação, a VM e tu acessar pelo browser, vai ser atualizado porque vai ter um link entre a pasta Vagrant e a pasta www. É como se fosse um atalho, entendeu? Isso, é como se fosse um atalho. Aí o que acontece? Quando você acessar, aí você vai estar acessando o atalho da pasta que está dentro do www. Entendeu? Isso. Ou você pode ver pelo Git. Eu acho melhor usar o Git, porque pelo menos você pratica o Git também, né? Exatamente. Certo? Bom, então nesse primeiro DevCast, que é na verdade uma trilha, que no final dessa trilha a gente vai ter uma aplicação rodando dentro do servidor que a gente acabou de criar hoje. Então, essa hoje foi mais curto porque foi algo bem mais específico, certo? Mas não significa que a gente vai utilizar isso. A gente vai utilizar sim. Essa é a primeira etapa do que a gente vai utilizar para poder hospedar nossa aplicação. Na próxima, eu vou verificar qual vai ser o próximo DevCast, mas se eu não me engano, vai ser o início, a gente vai criar um microserviço, certo? E esse microserviço vai rodar onde? Vai rodar dentro desse servidor de aplicação que a gente fez hoje. Então, lembra que hoje eu, pelo servidor de aplicação, eu acessei MySQL, com MySQL Client e tal, tal. Na próxima a gente não vai fazer isso. A gente vai jogar um web service lá dentro e o web service que vai acessar o banco de dados. Então, a gente não vai ter esse MySQL aí. Aí depois a gente vai criar uma página web que vai se comunicar com esse web service e depois a gente vai ter uma aplicação completa rodando. Então vocês vão ter feito um CRUD aí com Java, utilizando o Java EE, né? Usando um web service, que é um tipo de arquitetura, né? Orientada a serviço. Vocês vão ter criado uma aplicação completa aí. Certo? Seria tipo. Sim. Seria tipo isso. Porque aí no final vocês já vão saber como é que monta uma plataforma, certo? Como é que vocês conseguem utilizar a arquitetura orientada a serviço.
Aí vocês podem criar outras plataformas para alimentar aplicações mobile, aplicação web, entendeu? Mas é um início. É um início. Certo? Então, hoje eu agradeço a participação de todos. Devo publicar em breve as datas dos próximos DevCast. Devo também marcar isso no Google Calendário. Aí devo acrescentar vocês também, porque aí fica o aviso chegando para vocês pelo Google Calendários.